Bom dia, irmãos. Vamos estar dando continuidade ao culto dessa manhã, já que já houve escola dominical. Então nós vamos estar dando essa continuidade. Convido os irmãos a se colocarem de pé mais uma vez e vamos estar cantando o cântico em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso Rei. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra te adorar, ó Rei dos Reis. Onde flui o amor pra te adorar, ó Rei dos Reis, ministrando louvor. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus, Deus presente nas tribulações, nas aflições da nossa vida, presente também nos momentos de alegria. O Senhor está conosco todo o tempo.
Nós agradecemos a Deus por essa manhã, quando aqui estamos, ó Deus, e se aqui estamos é para te render culto, render adoração, com o nosso coração cheio de gratidão, cheio de amor pelo Senhor Jesus, por tudo que tu és em nossa vida. Abençoe, ó Deus, o culto dessa manhã, tudo que já foi feito, a escola dominical, e também, ó Deus, nesse momento, ó Deus, quando vamos receber de Ti, ó Deus, a Tua palavra, aquilo que o Senhor mesmo quer para os nossos corações nessa manhã. É que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos todos juntos fazer uma leitura uníssona. O texto é de João 4, versos 23 e 24. Uma só voz. Acabamos de cantar, né? Essa verdade. Vamos estar lendo nesse momento, onde está baseado. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, né? Como nós acabamos de cantar também, em espírito e em verdade, nós adoramos ao Senhor. Que essa seja a nossa adoração nessa manhã. Os irmãos podem se colocar assentados, né? Pode se sentar. E nós vamos estar nesse mesmo espírito, né? Ouvindo o irmão Gilberto Miranda. Se você está sofrendo, se a fé está perdendo, e só vive a chorar, um sorriso acalma toda dor da alma, basta um sorriso. Se o mundo inteiro, se teus companheiros te abandonar, Cristo amigo certo, sempre estar por perto, não te deixará. Se você sorrir, cantar e não chorar, uma canção de amor e paz irá soar. Se você sorrir, viver, cantar e não chorar, uma canção de amor e paz irá soar. Se uma lágrima triste em teu rosto tão bonito insiste em molhar, o amor transforma toda dor da alma, basta um sorriso. Estes seus lamentos são coisas do momento e logo vai passar.
Quem garante é Cristo, você crendo nisto, tudo irá passar. Se você sorrir, cantar e não chorar, uma canção de amor e paz irá soar. Se você sorrir, cantar e não chorar, uma canção de amor e paz irá soar. Se você sorrir, cantar e não chorar, uma canção de amor e paz irá soar. Amém. Vamos nesse momento cantar o hino 295 e durante o cântico desse hino os irmãos terão a oportunidade de dedicar seus dízimos e ofertas. Vamos nos colocar de pé mais uma vez? 295 do cantor cristão. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei, tudo entregarei. Entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo, alma, eis aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, aceita-me, tudo entregarei, tudo entregarei.
Amém? Convidar o irmão Sérgio, pode orar para a gente, para poder agradecer a Deus, dízimos e ofertas, as vidas dedicadas no altar do Senhor. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, damos graças ao Senhor, Deus de amor, por mais este dia, porque o Senhor verdadeiramente tem nos sustentado, tem nos guardado, tem nos dado oportunidade todos os dias de estar, ó Deus querido, firme na Tua presença. Louvo ao Senhor por este dia, por esta oportunidade. Louvo ao Senhor por cada família aqui na manhã deste dia. Agradeço a Deus em nome de Jesus Cristo pela existência da Igreja do Senhor. Obrigado, Deus querido, por cada vida que nesta manhã teve a oportunidade de entregar, ó Deus, no Teu altar, com alegria, de tudo que o Senhor tem feito na vida dos Teus filhos, em nossas vidas, Senhor. Que o Senhor continue, Deus amado, em nome de Jesus Cristo, a cuidar dos Teus servos, que têm se colocado a serviço do Senhor, Pai amado. Muito obrigado. Continua, Deus, em nome de Jesus Cristo, na direção deste culto, na mensagem da Tua palavra que será ministrada daqui a alguns minutos, ó Deus, ser com a vida do Teu servo, pastor Marcelo, Senhor Deus, com a vida do irmão Fábio, que ali na frente, ó Deus querido, está servindo. Ó Deus, muito obrigado. Continua conosco, Deus de amor. Nós oramos agradecidos em Jesus Cristo, Teu Filho. Muito obrigado. Amém. Amém. Os irmãos, para se sentar, o pastor Marcelo está com a palavra para a mensagem dessa manhã. E aí, queridos, na graça de Jesus, muito bom estarmos aqui reunidos, nesse dia que o Senhor nos deu, esse dia que o Senhor nos fez, e somos gratos a Ele por este privilégio de estarmos juntos, servindo ao Senhor, juntos trabalhando para a glória do nome dEle, em prol do reino dEle. Esse mês, o mês de março, é o mês de missões mundiais, mês de missões mundiais, mas também é um mês voltado para as mulheres, E agradeço a Deus pela vida de cada irmã, que tem dedicado a esse serviço. Dia 8 agora, quarta-feira, um dia especial para as irmãs, sendo hoje o dia da esposa de pastor. Eu agradeço a Deus pela vida da minha esposa, pela sua dedicação com o lar, com a família, cuidando de tudo. E agradeço a Deus pela vida da Ângela, minha esposa, e também colocando a vida de cada esposa de pastor, nas mãos do Senhor, para que juntos possamos, como servos de Deus, homens e mulheres, trabalhar em prol do reino de Deus, para o crescimento do reino de Deus aqui na terra. Pensando em família, pensando em esposa, em esposo, pensando em casais, eu quero essa manhã falar sobre um casal abençoador na Bíblia, no Novo Testamento, Priscila e Áquila, e olhar para esse casal e aprender algumas coisas com eles, focando não somente na esposa de pastor, mas focando na família, pensando na família, na importância que a mulher tem no lar, na importância que a mulher tem na sociedade, na importância que a mulher tem na igreja, E hoje, lógico que essa manhã, olhando também para as esposas de pastores, especificamente para minha esposa, agradecendo a Deus mais uma vez pela vida dela. E
olhando para um texto que parece que não tem nada a ver, que é Gálatas, capítulo 6. Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. E te convido para estar hoje à noite, nós estaremos meditando lá em Provérbios, capítulo 31, verso 10, é um texto tão falado nesse mês de março, e nós vamos olhar para esse texto com um pouquinho mais de cuidado essa noite, tá bom? Obrigado, irmão. Então eu te convido para você estar aqui conosco, e trazer visitantes, pessoas para estarem aqui conosco. Hoje à noite nós vamos meditar em Provérbios capítulo 31, verso 10, e vamos vamos entender quem é essa mulher preciosa, não é? Porque pensando no Dia das Mulheres, já na quarta-feira. Hoje, agradecendo a Deus pela vida, não somente das mulheres, mas principalmente agradecendo a Deus pela vida da minha esposa Ângela e agradecendo a Deus pela vida de cada esposa de pastor. E pensando, como eu falei, pensando no casal, olhando para Gálatas capítulo 6, no verso 10, que fala o seguinte, tão conhecido esse texto, não é? Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé, ou, na sua tradução talvez, domésticos da fé. Vamos orar, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, obrigado. Mais uma vez, Senhor Deus, elevando a voz em oração, sendo grata ao Senhor por todos os teus benefícios. E agradecer ao Senhor, Pai, porque mais uma vez temos a oportunidade de estarmos aqui em oração, em estudo da Tua Palavra, prestando culto a Ti, Senhor Deus, e agora também, Senhor Deus, meditando na Tua Palavra que será apresentada a nós. Continue a falar conosco, Pai. Eu te agradeço em Jesus, Teu Filho, pela vida da minha esposa, pela vida de cada mulher aqui presente, pela vida de cada mulher, Senhor Deus, que conosco está e estará, Senhor Deus, através da rede social, cada esposa de pastor. O Senhor continue abençoando as famílias pastorais e a família de cada um, Pai, aqui, e conosco está e estará através da rede social. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço imensamente. Amém. Ser família não é fácil. Isso a gente não precisa dizer. A convivência familiar, às vezes, ela se torna um pouco complexa. E quando nós olhamos para esse texto de Gálatas, capítulo 6, verso 10, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos ou à família da fé. Então, o nosso chamado como cristãos, independente se nós somos homens ou mulheres, é fazer o bem a todas as pessoas. É abençoar todas as pessoas. Mas qual é o nosso primeiro ministério? Não é aqui. Enganoso é pensar que o nosso primeiro ministério é aqui. Tanto homens como mulheres, filhos e pais, que são convertidos. O nosso primeiro ministério não é aqui. O nosso primeiro ministério não é o mundo. O nosso primeiro ministério é a nossa família. Esse é o nosso primeiro ministério. Marido e mulher, pais e filhos, família, é o primeiro ministério. E sendo hoje o dia da esposa de pastor, eu quero olhar para esse casal, Áquila e Priscila, e tirar alguns exemplos de convívio. Nós não sabemos muito sobre eles, mas o que nós sabemos sobre eles é precioso, para que possamos crescer como família cristã, para que possamos crescer como casais cristãos. Lógico que o marido convertido, a esposa convertida, os filhos convertidos, os pais convertidos, se tiver empregado dentro da casa convertido, esses são os domésticos da fé. Então, o foco desse texto de Gálatas, capítulo 6, verso 10, não é aqui em primeiro lugar. A gente pensa que é aqui em primeiro lugar. A gente pensa que é a comunidade de fé em primeiro lugar. Mas a palavra doméstico aqui nos leva no grego a oikos, ou seja, lar, família, aonde habitamos, não é aonde congregamos em primeiro lugar. Falava lá com os adolescentes que precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, não é isso? E amar ao próximo como a nós mesmos. Mas parece que nós estamos excluídos disso. Não estamos excluídos disso. É amar a Deus sobre todas as coisas, você tem que se amar para poder amar o próximo. Então você está incluído, eu estou incluído. Parece que a lei, de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo, te exclui. E não te exclui, te inclui.
Então é amar a Deus sobre todas as coisas, você se amar, para que você, se amando, ame ao próximo igual você se ama. Se você se odeia, como que você vai amar o próximo? Não tem como. Será um amor fingido, não é? Então você precisa se amar, amar a Deus em primeiro lugar, você se amar em segundo lugar e amar o próximo em terceiro lugar. É assim que funciona. Então, tem gente que acha que, mas eu tenho que ir na igreja. Fala isso não, né, pastor? Mais uma vez, né? Fala isso não, pastor, que é perigoso. Eu tenho que estar na igreja, eu tenho que estar aí. Não, você não tem que estar em lugar nenhum. Você tem que querer estar. É diferente. Tem que querer estar. Mas esse doméstico da fé começa em casa, gente. Então eu, como Marcelo, não como um pastor Marcelo, mas eu, como Marcelo, cuidando da minha esposa e da minha filha, porque são os que moram debaixo do mesmo teto, certo? Estendendo isso para Leonardo, para Juliana, para Pedro, para Isabela, para Letícia, e depois estendendo para a minha parentela. Você é a mesma coisa. Você, como esposo, cuidando da sua esposa, não porque você é um líder, não porque você é algo, tem algum cargo na igreja ou algum título, mas porque você é um homem de Deus. A mesma coisa a mulher, cuidando do esposo, né? Não porque você tem um título, não porque você tem algum ofício na igreja, mas porque você é uma mulher de Deus. Então, não tem diferença da minha casa para a sua casa, não tem diferença do meu lar para o seu lar, não tem diferença eu, marido Marcelo, para o seu marido, não tem diferença da minha esposa Ângela para você, esposa. Somos todos domésticos da fé, dessa família aqui, não é? Interessante que lá a lição dos adolescentes falava sobre a igreja, que não é esse ambiente aqui, mas a igreja se reúne aqui, a igreja escolhe se reunir neste lugar. Então aqui a família se reúne, aqui também é oikos, não é? Aqui também é lar, mas o nosso primeiro campo missionário não é o lugar longínquo da terra, o nosso primeiro campo missionário é a nossa casa, e é muito mais fácil ganhar os confins da terra do que ganhar a nossa parentela, é ou não é? Vai dizer que não é? É muito mais fácil falar aos de fora do que aos de dentro. É muito mais fácil evangelizar os de fora do que os de dentro, porque dentro de casa a gente está sem máscara. Dentro de casa nos conhecemos. Dentro de casa nós somos quem nós somos, como Deus me vê agora e te vê agora. Porque com Deus não tem fingimento. Então, nesse dia que comemoramos, né? A maioria dos evangélicos comemora como o dia da esposa dos pastores. A esposa do pastor é um ser humano como outro qualquer. A esposa do pastor é uma crente como outra crente qualquer. Me desculpe o qualquer, tá bom? É só para você entender. É igual. Os nossos filhos são muito cobrados, como você, líder, seus filhos são cobrados ou não são? Requerem muito dos nossos filhos, requerem muito das nossas esposas, requerem muito dos nossos esposos, requerem muito dos nossos pais. Mas cuidar primeiro dos domésticos da fé é você cuidar do seu marido, dos seus filhos se você tem, e você, marido, cuidar da sua esposa e dos seus filhos se você tem. Esse é o nosso primeiro ministério como crentes. Oikos, a nossa família, o nosso lar, o mesmo teto. E aí isso se estende a todo mundo que está lá dentro, convertido. Não é acepção de pessoas não, gente. Isso não é acepção de pessoas. Gálatas capítulo 10, verso 6, não faz acepção de pessoas. Mas nós temos que cuidar primeiro daquelas pessoas que têm a mesma fé que nós temos. Precisamos fazer isso. E dentro do nosso teto, se tiver alguém dentro do nosso teto, né? Tem pessoas que têm condições de ter um funcionário, né? De ter um secretário, uma secretária, um mordomo, uma mordoma, né? Sei lá se é mordoma, né? Um mordomo, né? Um doméstico da fé. Alguém, agora a palavra doméstico, oikonos, é aquele que trabalha na sua casa, aquele que serve na sua casa. Lembra que a lei do sábado, o que diz a lei do sábado? Que não pode trabalhar você, que é judeu, o seu animal não pode trabalhar e nem o seu funcionário, porque ele está dentro do seu lar. Então o sábado é reservado ao Senhor, certo? Então, pela lei do sábado, ninguém pode trabalhar no sábado. Mas o meu empregado é meu empregado. Não vai trabalhar. Não vai. Alguém está hospedado na minha casa. Não vai trabalhar. Então, nesse dia que comemoramos o dia da esposa de pastor,
nós temos que olhar para a nossa casa, não só para a casa dos pastores, não só para a casa dos líderes da igreja, não só para a família do pastor, não só para a família dos líderes da igreja, mas para a minha família, você para a sua família. Somos chamados para isso. Então, na verdade, esse versículo de Gálatas 6,10 vai apresentar e exortar a comunidade da fé de olhar primeiro para a sua casa, para a sua família. Porque parece que a gente está dizendo, quando fala domésticos da fé, a gente tem que cuidar dos irmãos da igreja. O que adianta eu cuidar do irmão da igreja e abandonar a minha casa? O que adianta eu ser um servo sofredor para você e ser um carrasco para a minha família? O que adianta eu dar tudo de bom, tudo que posso, com dons e talentos para você e não ser um sacerdote do lar? E não ser uma sacerdotisa você do lar, como esposa, no caso a minha esposa. Então o nosso primeiro ministério, no caso da esposa de pastor, é cuidar do seu marido e dos seus filhos. Esse é o primeiro ministério da esposa de pastor. E aí se estende a sua parentela, e aí sim, lá, sei lá, no quinto lugar, para você e para mim, como diz alguns, a igreja, esse lugar aqui. Isso não significa que a gente não está valorizando, isso não significa que a gente não está prestando o devido valor, mas nós estamos colocando as coisas nas suas devidas ordens. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria vida? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? Quantas pessoas são tremendos evangelistas em púlpitos, em pregações e em praças, e são tremendamente inúteis dentro da sua casa? Quantos são? Líderes até, não é? Pastores até, não é? Que são carrascos dentro da sua casa. Fala isso não, pastor. Ué, então, né? Tem que falar a verdade, certo? Então, os mesmos defeitos que eu tenho, outro pastor tem. Talvez eu tenha muito mais. As mesmas qualidades que eu tenho, outros pastores têm, eles muito mais do que eu. As mesmas qualidades que a minha esposa tem, você tem, talvez muito mais do que ela, não é? E os mesmos defeitos que você tem, ela também tem, talvez muito mais do que você. Porque somos seres humanos. Esse é o foco, irmãos. Esse é o foco. Às vezes as pessoas têm um ardor missionário, nada errado com ardor missionário, não é? Nós temos que ter ardor missionário pelos perdidos, mas ame em primeiro lugar o seu lar. Quando eu falo o seu lar, você homem, a sua esposa, seus filhos se você tem. Você mulher, ame o seu marido, seus filhos se você tem. Esse é o seu primeiro ministério. Esse é o meu primeiro ministério. Esse é o primeiro ministério de Ângela e de toda a esposa de pastor. Esse é o primeiro ministério. Quando nós olhamos para Áquila e Priscila, o que nós vemos? Nós vemos servos. Servos. Um casal de servos que tinham alegria de servir ao Senhor, não é? Paulo conviveu com essas pessoas um tempo. Apolo também teve o privilégio de conviver um pouco com essa família. Apolo estava ali todo contente, né? Todo alegre, Atos capítulo 18. Apolo está ali falando, acontecendo, anunciando, mas Apolo só conhecia o batismo de João. Olha só, não é? Capítulo 8 de Atos vai falar isso. Apolo está ali, sabe, falando nas sinagogas. Apolo está ali anunciando nas sinagogas. Apolo está ali anunciando o evangelho, falando o amor de Deus, mas só conhecia o batismo de João. Quem Deus usa para mostrar realmente o que faltava em Apolo? Olha que Apolo foi um tremendo evangelista, não é? Tanto que havia aquela briga, né? Paulo ou de Apolo, lembra? Eu sou de Paulo ou sou de Apolo? Significa que Apolo estava no mesmo patamar de evangelização de Paulo, não é? Do mesmo patamar de ganhar pessoas para Cristo de Paulo. Mas Apolo está ali, né, registrado em Atos 18, anunciando nas sinagogas, falando do amor de Cristo em sinagogas, mas faltava alguma coisa em Apolo. Faltava alguma coisa. Quem percebe isso? Priscila e Áquila. Interessante que Priscila vem sempre primeiro. Na maioria das citações de Paulo, Priscila vem primeiro. Isso não é comum, gente, no contexto da Bíblia, no contexto histórico bíblico, não é? Por que Priscila vem antes de Áquila, não é? Por que Paulo dava preeminência a Priscila, falava primeiro da esposa e depois do esposo, não é? Por que isso? Havia alguma intenção no coração do apóstolo Paulo, não é? Orientado pelo Espírito para fazer isso.
Os historiadores vão viajar, não é? Prisca era um nome de sociedade em Roma, não é? Lembra que Áquila e Priscila moravam em Roma, e eles saem fugidos, expulsos de Roma, são expulsos de Roma, e vão morar lá, não é? Nesse ambiente que é onde Apolo está pregando, visitar. Mas é tão interessante o casal ter a sensibilidade de ver no outro, não é, qualidades, e ver no outro preciosidade. Esse Apolo aí, quem é esse cara? Não é? Quem é esse tal de Apolo que está falando com tanta autoridade? Não é? Como que Priscila e Áquila souberam que eles não eram batizados ainda em nome de Jesus? Porque ele, com certeza, na conversa em casa falou isso. Oikos, não é? Domésticos da fé. O que eles fazem? Pega Apolo, traz para casa e começa a discipular Apolo, o bambambam da evangelização, igual no patamar de Paulo. E aí levam ele para casa e começam a conversar com ele sobre coisas mais profundas de Cristo. Começam a conversar com ele, não é? Priscila e Áquila, então, eram amigos do apóstolo Paulo. Esse casal é mencionado na Bíblia, especialmente no livro de Atos dos Apóstolos. Áquila era um judeu natural de Ponto, né? E trabalhava fabricando tendas, né? Sabemos isso por causa de Atos, capítulo 18, verso 2. E a sua esposa Priscila morava em Roma. Ele e a sua esposa moravam em Roma. Mas são expulsos de lá. São mandados embora de lá, não é? E aí, essa amizade cresce. Primeiro tratam de Apolo, não é? Vão cuidar de Apolo, vão tratar de Apolo, vão caminhar com Apolo, ensinar Apolo coisas mais profundas sobre Jesus. E olha que ele já falava de Jesus, olha que ele já anunciava o Evangelho, né? Mas olha a preciosidade de você ter o olho e perceber que o outro é precioso na evangelização para ganhar a vida, sem ciúme. Cada um do seu jeitinho, né? Cada um da sua maneira de ser. Então, trouxeram ele para casa e Apolo passa a ser o que para eles? Um doméstico da fé. E passa a ser cuidado por esse casal como um doméstico da fé. Apolo passa a morar com eles. E depois Paulo. Olha o que Deus faz através desse casal, não é? A gente olha muito para os apóstolos, Pedro, Paulo, não é? Filipe, que não era nem apóstolo, mas era diácono, não é? Que vai lá e evangeliza o eunuco, que o ministério de Filipe bombava, não é? Sabemos disso, dado por Deus, não é? Bombava, como a gente costuma dizer. A gente sabe dessas pessoas. Mas tem as pessoas que estão ao redor e são abençoadoras. Como a sua casa é abençoadora, como a minha casa tem que ser abençoadora, como os nossos lares precisam ser abençoadores. Lógico que às vezes tem as batalhas, né? Que às vezes a esposa não é convertida, o esposo não é convertido, os filhos não são convertidos, ou os pais não são convertidos. Lógico, mas vamos tratar como um campo missionário, com um ardor missionário, sabe? Porque a gente às vezes quer ganhar pessoas que a gente nem conhece. E a gente quer se afastar de pessoas que a gente conhece e que vive debaixo do mesmo teto. A gente não abre a boca para falar de Jesus para pessoas que moram debaixo do mesmo teto. E Áquila e Priscila nos ensinam isso, como casal de Deus, não é? Como homens e mulheres de Deus, mas hoje como mulher de Deus, né? Quero focar mais na Priscila. Então Prisca era um nome de família rica. Prisca era um nome de uma pessoa de alto nível na sociedade. Por isso que alguns estudiosos acham que por isso que Paulo anuncia Priscila primeiro e não Áquila, não é? Porque ela era mais conhecida na sociedade. Mas à noite nós vamos pensar um pouquinho melhor sobre isso, né? Não quero adiantar o que eu vou falar à noite. Mas Priscila era uma mulher valente. Era uma mulher guerreira. Priscila era uma mulher que lutava pela sua casa. Priscila era uma mulher que lutava por aqueles que estavam debaixo do mesmo teto.
Quando a gente assiste aquele filme, né, do apóstolo Paulo, a gente percebe muito bem isso. Percebe muito bem isso. Que naquela comunidade fechada, com medo de perseguição, Priscila estava ali com Áquila. Estava ali. Áquila e Priscila e Áquila é uma só carne, não é isso? Como você é uma só carne com seu esposo, como você é só uma carne com a sua esposa. E Deus vai te usando e me usando para que, como homens e mulheres de Deus, não somente focando no título, esposa de pastor, não somente focando no título, esposa de líder, de diácono, sei lá o que for, não é? Mas esposa crente em Jesus. É isso que é o foco do Evangelho. Esposa crente em Jesus, que tem os pensamentos, que tem as suas batalhas pessoais, que tem as suas lutas pessoais, que você tem, que toda mulher tem na sociedade. Ou você ainda acha que não há ainda um preconceito? Lógico que ainda há um preconceito. Não é? Eu tenho as minhas convicções em relação a ministério pastoral, que você, a igreja, sabe. Não é? Eu não concordo com mulher pastora, certo? Porque confundem o ministério feminino com o ministério pastoral feminino. Não tenho nenhum problema em falar isso, que não somente eu não concordo, certo? Eu tenho o direito de não concordar e já expliquei, é só você sentar comigo um pouquinho que você vai entender porque que eu não concordo. E outros não concordam. Mas tirar o valor da mulher na igreja é outra coisa, certo? Outra coisa. Então a Ângela, as esposas de pastores, não são esposas de pastores em primeiro lugar, são mulheres de Deus. Mulheres de Deus. Como eu falei, cobra, está correndo fazendo bagunça, é filho do pastor. Está correndo fazendo bagunça, é a filha do diácono, é o filho do diácono. Não é isso que as pessoas falam? Não é? É a esposa do pastor, é o marido né, o pastor no caso, é o pastor. É o diácono, é a diaconisa e tudo mais, por aí vai, né? Por quê? Porque pensa primeiro no título e não na pessoa. Não na pessoa. Quando a gente pensa na pessoa, a gente vai perceber que somos iguais e que temos as mesmas responsabilidades, como crentes em Jesus. Então, com Áquila e Priscila, nós vamos aprender a ter amizade, a conviver com os contrários, com os pensamentos diferentes. Com Áquila e Priscila, nós vamos aprender a lidar mais de perto com as pessoas divergentes de nós. Alguns a gente traz para dentro da casa, lógico que a gente não traz todo mundo, não é? Está com pena, não é o ditado do mundo aí, gente? Está com pena, leva para casa, não é isso que o povo fala? Não é? Está com pena, leva para casa, certo? Mas quantas pessoas, sem perceber, hospedaram anjos? E não é anjo de asa, né? Com roupa branca, refletindo luz, não. Mensageiros de Deus. É isso que quer dizer a palavra lá. Porque anjo é carteiro de Deus, anjo é mensageiro de Deus. Então, quando você fala de Jesus, não importa para quem, você está sendo um anjo. Porque anjo significa anunciador, mensageiro, não só um ser celestial, não só um ser espiritual. Então, muitos, sem saber, hospedaram anjos. Quando Priscila e Áquila trazem Apolo para casa, hospedaram quem? Um anjo. Quando vamos junto, vamos caminhar junto, não é? Atos capítulo 18, verso 18, vão caminhar juntos, vão andar juntos, vão crescer juntos, não é? Então, os domésticos da fé, a gente geralmente pensa primeiro aqui, alguns, né? Alguns, porque quem já entendeu o texto bíblico sabe que o primeiro foco é a casa, é o lar, é a família, não é? É a esposa, é o esposo, é os filhos, são os pais. Então, é entender que Deus vai te chamar e me chamar para fazer a diferença primeiro dentro de casa. Quantas pessoas conhecemos? Eu conheço algumas, que fazem tudo por um desconhecido, mas dentro de casa só a misericórdia, que tira o que tiver do corpo e de casa para abençoar um estranho. Nada errado nisso, porque Gálatas capítulo que lemos aqui vai dizer que nós temos que abençoar todas as pessoas, mas principalmente os domésticos da fé, ou seja, os que moram na mesma casa e que são convertidos. Esses são o primeiro foco.
Porque quando eu sou convertido e a minha esposa é convertida e por acaso alguém dentro da minha casa ainda não é, nós temos que nos fortalecer para ganhar essa pessoa para Cristo. Não é isso? Dentro da sua casa alguém ainda não é convertido. Sei que você sozinho fica complicado, mas você não está sozinho nem está sozinha. O Espírito do Senhor está contigo. Tenha certeza disso. Então seja um com o Senhor, não é? Um com o Senhor e pacientemente vá falando de Jesus. Mas quando alguém dentro da nossa casa ainda não é convertido, seja um filho, uma filha, o pai, a mãe, a esposa ou o esposo, esses que são convertidos têm que se ajudar mutuamente para ganhar para Cristo. Para ganhar para Cristo. Talvez o seu lar seja um paraíso, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens que Ele quer bem. Talvez o seu lar é a paz na terra, não é? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Continue sendo esse homem fiel, essa mulher fiel, esse filho, essa filha fiel, esse pai, essa mãe fiel. Continue sendo. Mas de vez em quando tem uns terremotos, lógico que tem, não é? Lógico que tem. Se o seu lar é um céu na terra, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Continue alimentando isso, né? Nutrindo isso. Mas se não é, lute para que isso aconteça. Porque eu conheço algumas pessoas que se dão até quase a morte por um estranho. Não tem nada de errado nisso. É ganhar até os confins da terra. Mas começa em casa, meu Deus do céu. Começa em casa. Na nossa família. Então, em Éfeso, Priscila e Áquila hospedaram Apolo. Hospedaram Apolo. Não é? Cuidaram dele. Apolo era um judeu de Alexandria. Significa que ele era um homem culto. Não é? Ser de Alexandria já bastava para dizer que era uma pessoa culta, não é? Uma pessoa com conhecimento de tudo que você possa imaginar da história dos judeus, da história do mundo, na verdade, né? A história do mundo, porque a maior biblioteca da época era essa, a biblioteca de Alexandria, não é? Tanto que o Antigo Testamento é traduzido para o grego, não é? Por causa de um pedido de um governante grego. Não é? Para ter lá na biblioteca de Alexandria todos os livros sagrados dos povos, todas as leis dos povos em grego, não é? Então quem vinha de Alexandria era uma pessoa culta, mas era um excelente orador, não é? Um nota 1000 em homilética, né? Vamos falar assim, né? Era um orador excelente, falava muito bem. Não é? Tinha uma oratória capacitada, eloquente, muito capacitado nas Escrituras, mas o seu conhecimento acerca de Jesus ainda estava incompleto. Incompleto. Áquila e Priscila percebe isso. Sabe, quando você olha para alguém e você percebe que é uma pedra bruta, que precisa ser trabalhada, é esse que é o foco do evangelista. É esse que é o foco do discipulador. Enquanto as pessoas estão olhando um caco de pessoa, você está olhando uma pedra preciosa que está lá dentro que Deus ama. Pode ser seu filho, pode ser sua filha, pode ser seus pais, pode ser, né, o esposo, a esposa, pode ser um parente, pode ser alguém que mora com você, não é? Que mora dentro da sua casa. É uma pedra bruta que Deus quer trabalhar. Então, quando Áquila e Priscila ouvem Apolo falar, não criticam Apolo. Não é? Traz ele para casa. Vem morar com a gente, Apolo. Não é? Vem morar com a gente. E vamos estudar a palavra juntos. Que Áquila e Priscila já tinham conhecimento de Jesus, não é? Já tinham conhecimento do Senhor Jesus. Mas Apolo, com todo o seu conhecimento bíblico, todo o seu conhecimento histórico, não é? Todo o seu conhecimento filosófico, né? Faltava profundidade em Cristo. E esse cara com toda essa capacidade é discipulado por quem? Por Priscila e por Áquila. Olha só, olha o que Deus pode fazer através de você. Olha o que Deus pode fazer através da sua casa. Não é? Não somente esposa de pastor hoje, não somente famílias pastorais hoje, mas nós como homens e mulheres de Deus. Então valorize o que Deus te deu. Valorize, valorize. Então, não esquecendo o que eu estava falando, tem pessoas que ganham o mundo inteiro, sabe? Choram por um mendigo, não tem nenhum problema, tá certo? Tem aquele ardor de querer, sabe, que aquela pessoa saia do vício, daquela pessoa saia da dependência
química, que aquela pessoa saia da rua. Isso é o coração do evangelista, não é? Isso é o coração do ganhador de almas, porque o ganhador de almas é o quê? É sábio. Todo aquele que ganha vidas é uma pessoa sábia, sábia. Mas essa sabedoria tem que ser usada em primeiro lugar para Ângela, para Paloma, para o Marcelo, não é? Paloma para Marcelo e Ângela, Marcelo para Ângela e Paloma, Ângela para Marcelo e Paloma. Em primeiro lugar. Coloque agora você aí, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, se você tem, e os seus pais. Coloque isso. Esse é o principal. Esse é o principal. Ah, mas é muito difícil, pastor. A minha esposa é tão difícil. Meus filhos são tão difíceis. É igualzinho o mundo que você quer ganhar para Cristo. Nenhuma diferença. Dá para entender? Só que o foco é no doméstico da fé, em primeiro lugar. Então, é dentro de casa que a gente acerta as coisas. É dentro de casa que a gente corrige a rota. Né? Lembra que eu falei quinta-feira aqui, né, sobre aquela menina, não é que é a Priscila Alcântara, né? Que estão aí malhando ela. Falei sobre ela lá em cima com os adolescentes, não falando mal dela. Esse é o nosso erro. Esse é o nosso erro. A lição deles, dos adolescentes, falava da preciosidade de estarmos aqui, né? A igreja, mas como local de reunião, esse ambiente aqui, não é? Nós sabemos que isso aqui não é a igreja, mas que a igreja está aqui. Mas falando desse ambiente aqui, como que valor tem esse ambiente para você? É a pergunta que a lição faz, não é? O que importância tem esse ambiente para você aqui? Que ambiente tem? Que importância tem? Aí lembrei dessa menina, não é? E não sabia, mas fui lembrado por um adolescente que o rapaz que está falando mal dela foi parceiro dela de coisas aí, né? De shows, de coisa quando era adolescente e tudo mais. Não é? Ué, não vou falar o nome do cara não para dar ibope para ele não, certo? Vou dar ibope para ele não. E aí, gente, o que tem que se fazer com a Priscila? Por acaso é Priscila o nome dela, né? O que tem que fazer com a Priscila? E com todo mundo que está fora do caminho, e que você tem proximidade, ir para a rede social e descer a lenha? Não, sentar com ela num banquinho, chama ela para a tua casa se for possível. Oikos, não é? Lar abençoador. Oikonos, lar abençoador. Chama para casa. Se não pode chamar para casa, combina um horário em algum lugar. Pô, vamos bater um papo? Olho no olho. Olho no olho. Porque falar mal afasta mais do que vai afastar mais do que aproximar. Ou não vai? Vai. Lógico que tem um momento da exortação, mas a gente corrige no secreto e elogia publicamente. É assim a nossa casa tem que ser. Certo? Tem que ser assim. A gente corrige no secreto e elogia publicamente. É assim que tem que ser. Então a gente corrige os nossos filhos no secreto e elogia publicamente. Pode ter ninguém elogiando, elogie você, é teu filho. Valorize você, é teu filho, é tua filha. Mesma coisa a esposa, o esposo. Conversa em casa. Oikos, lar abençoador. Elogie publicamente, mesmo que ninguém queira elogiar. Mesmo que ninguém valorize, valorize você. E o acerto faça no secreto, porque o pai que te vê em secreto te recompensará. Agora ficar metendo malho nessa moçada que está fora da igreja, não é isso? Fora do convívio, certo? Como eu falei algumas coisas aqui em quinta-feira, isso vai afastar mais do que aproximar, certo? Mas vai afastar muito mais. Então, Áquila e Priscila tinha isso neles como casal, de trazer para perto, quem ninguém quer trazer para perto talvez, mas as pessoas estão querendo ganhar o mundo inteiro e perde a sua casa. Ah, mas pastor, mas eu não posso ganhar todo mundo. Lógico que não. A conversão é pessoal. Mas quem é a vitrine de Cristo? Eu sou a vitrine de Cristo. Você é a vitrine de Cristo. Certo?
somos nós. É fazer assim, vamos lá, vem visitar a igreja. Vem visitar a igreja. Vem na minha igreja. Mas quem eu estou sendo lá na sociedade para essa pessoa? No trabalho, na escola, no convívio social que eu tenho com ela? Quem estou sendo eu? Não é? Quem eu estou sendo? Então quem é a vitrine da Central de Fazendinha? Seus membros. Nós somos a vitrine dessa igreja. Nós somos os marqueteiros dessa igreja, vai para dizer assim, bem, uma linguagem bem, né? Nós somos os marqueteiros dessa igreja. Certo? Porque nós refletimos como nós somos aqui. Como essa comunidade é. Então, caminhar com fé é caminhar como Áquila e Priscila caminhavam, certo? Mudaram de cidade, mas não deixaram de ser as mesmas pessoas. Foram expulsos de Roma, tiveram que sair de Roma, mas estão lá em Éfeso evangelizando, não é? Estão lá em Éfeso ganhando pessoas para Cristo, certo? As mesmas batalhas que você tem, eu também tenho, talvez eu tenha mais, talvez você tenha mais, talvez eu tenha menos, talvez você tenha menos. As mesmas batalhas que a sua casa tem, eu também tenho, talvez mais ou menos, porque nós somos seres humanos. Mas Deus é com você, Deus é comigo, e é conosco. Então, vamos olhar e mencionar os nossos familiares com alegria. Então, o que adianta ter o ardor missionário por todo o mundo e não conseguir ter esse ardor missionário pela esposa, pelo esposo, pelos filhos e pelos pais? O que adianta? Dá para entender que tudo é família? Aqui é uma família, não é? Nós fazemos parte da família da Central de Fazendinha, mas muito mais do que isso. Somos da família de Deus. Como eu falei aqui quinta-feira, nós temos um irmão mais velho, Jesus Cristo, e temos que obedecer esse irmão mais velho, não é? Olhar para ele como irmão mais velho, e entender ele como irmão mais velho, não é? Então entender que Áquila e Priscila nos dão um exemplo de homens e mulheres de Deus, não somente de marido e mulher, não somente de líderes, não somente de pessoas, mas de cristãos, sabe? A gente chora, né? Lembra uma vez que a gente estava aqui no aniversário da igreja, certo? E o pastor Assis foi o pregador do aniversário aqui. E aí sei lá por que apareceu uma bandeira, era aqui, a projeção era desse lado aqui. Sei lá por que tacaram a bandeira da África do Sul. Cara, eu me desmontei aqui, do lado do pastor Assis, comecei a chorar. Chorei, mas chorei muito. Ele até falou, se alguém consegue chorar porque viu uma bandeira, não é? Mas que adianta o meu amor pela África? Deus me chamou para a África, gente. Eu e Ângela. Mas chegou no momento da caminhada, ele falou, não. Dá para entender? Eu não posso ver a bandeira da África do Sul. Aqui, ó, já deu para perceber, né? Já deu para perceber. Que adianta eu ter esse amor pelos africanos? É amor mesmo, gente, de chorar por eles e não chorar por minha esposa, não chorar pelos meus filhos, não chorar pelas pessoas que convivem dentro da minha casa, das pessoas que entram no meu lar. Que adianta? Que adianta? Eu sei o que é o não de Deus, gente. Eu e Ângela sabemos o que é o não de Deus, mas Ele nos confortou. Como falou para Paulo, tu não vai para lá não, Paulo, né? Tu não vai para lá não, mas eu quero ir, o nosso coração queria ir, e Deus falou, não, nitidamente não. E a gente está aqui porque ama Ele em primeiro lugar, em obediência a Ele em primeiro lugar. Dá para entender? Deus, Ele muda a rota, Deus, Ele muda planos, para que você seja bênção, para que a sua casa seja bênção, para que você seja um abençoador do seu marido, dos seus filhos, não é? Se você tem eles. Marido e mulher, pais e filhos, trabalhando em prol do reino.
mas amando em primeiro lugar o lar. Os domésticos da fé que habitam debaixo do mesmo teto. E esses domésticos da fé podem ser até empregado, até funcionário, certo? Então, dá para perceber o que Deus faz com a gente, o que Deus fez com Áquila e Priscila, não é? Paulo ficou muitos dias lá, não é? Navegou para a Síria, para um montão de lugar. Priscila e Áquila estavam lá com Paulo, não é? Atos 18, né? Vamos ler. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia quem? Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto, né? E aí tem um motivo porque Paulo fez isso aqui, mas não é o foco aqui dessa manhã. Então, esse casal abençoador estava sempre ali junto, certo? Intercessores, não é? Mas vamos ser intercessores primeiro da nossa família, por mais difícil que seja, gente, por mais duro que seja. Então, qual é o primeiro ministério da Ângela? Eu e Paloma. Qual é o primeiro ministério de Ângela? Eu, Paloma, Leonardo, Juliana e os nossos netos, não é? É a família, mas principalmente a que está debaixo do mesmo teto. Qual é o meu primeiro ministério? Ângela, Paloma, Leonardo, Juliana e os meus netos. Esse é o meu primeiro ministério. O seu primeiro ministério é a sua família. E aí se estende para essa família aqui, né? Que vai crescendo, porque é Deus que acrescenta. Que vai trazendo os domésticos da fé. É Deus que vai fazendo isso. Então que Deus te use. Te use dentro de casa. Nos use dentro de casa. Como domésticos da fé. Para abençoar a nossa família. Abençoar a nossa casa. Não é? Abençoar o nosso lar. Então, olha só, para finalizar. Já lemos Atos 18, né? Mas 1 Coríntios 16, 19, olha só. Quantas vezes esse casal é citado pelo apóstolo Paulo? Não é? 1 Coríntios 16, 19. As igrejas da Ásia vos saúdam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, com igrejas que está em sua casa. Dá para entender? Dentro da casa de Áquila e Priscila tinha uma igreja. Dentro do lar de Áquila e Priscila tinha uma igreja, ou seja, tinha uma congregação do povo de Deus, dentro da casa desse casal. Mas não fica somente nesse texto de 1 Coríntios 16, 19, Atos 18, 18 já lemos. Quero ler agora Atos 18, verso 2. E achando um certo judeu de nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado todos os judeus saírem de Roma, ajuntou-se com eles, falando de Apolo, não é? Falando de Apolo, Paulo citando agora Áquila e Priscila, levando Apolo para a casa deles. E aí, para finalizar, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 19, saúda a Priscila e a Áquila e a casa do Onesíforo. Dá para entender a importância que esse casal tinha na vida do apóstolo Paulo? Então, por trás de um grande pregador, por trás de um grande líder, por trás de um grande evangelista, tem uma família, tem intercessores. E o nosso foco é orar primeiro pela nossa casa, cuidar da nossa casa, das pessoas que estão debaixo do nosso mesmo teto, e isso estender até os confins da terra. É isso que Deus quer que a gente faça. Seremos bem-sucedidos. Não significa que ser bem-sucedido é ganhar todo mundo para Cristo, até o da nossa casa. Mas o que adianta eu ter o ardor que eu tenho pela África e não ter o mesmo ardor pela minha esposa e pelos meus filhos? Não adianta nada. É a mesma energia que Deus quer que eu tenha, que você tenha. Amém, meus irmãos? É isso que Deus quer. Então hoje, lembrando das esposas de pastor, não é? Muito se fala de batalha, muito se fala de luta. Eu não quero falar sobre isso, nem quis tocar sobre isso, não é? Porque tem as mesmas lutas que você tem como mulher, não é?
E eu, como pastor, tenho a mesma luta que você tem como homem, que eu sou homem, não é? E Ângela é mulher. Então não vou entrar nesses detalhes. Não preciso entrar nesses detalhes. Mas uma coisa nós temos em comum. Se nós nascemos de novo, se nós temos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós somos abençoadores. Com as nossas qualidades e com os nossos defeitos. Mas vamos fazer como Áquila e Priscila. Vamos olhar para as qualidades. Os defeitos, deixa que Deus corrige. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Ore pela sua casa. Esposa, ore pelo seu esposo. Mesmo que ainda ele não seja um doméstico da fé. Ore por ele. Ore pelos seus filhos, mesmo que eles ainda não sejam domésticos da fé. Orem por eles. Ore pela sua esposa, pelo seu esposo, pelos seus filhos, pelos seus pais. Coloque eles em primeiro lugar. Coloque a sua vida também na mão de Deus. Que eu seja a tua boca na minha casa, Senhor. Que eu seja instrumento teu dentro do meu lar. Me usa dentro da minha casa, do meu lar, com a minha parentela, para que eu possa também ganhar os confins da terra. Fale isso para Deus. Você vai ver que as coisas vão sendo transformadas pelo poder de Deus, quando realmente nós somos aquilo que Deus quer que sejamos. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço, em primeiro lugar, Senhor Deus, pelo teu povo aqui reunido neste local aqui, por aqueles que conosco estão, e especialmente pela minha esposa Ângela. Eu te agradeço por ela, pela minha filha Paloma. Te agradeço também pelo meu filho Leonardo, pela minha nora Juliana, pelos meus netos Pedro, Isabela, Letícia. Te agradeço, Senhor Deus, pela minha parentela, que também lá em Teresópolis já é convertida. Te peço por aqueles que ainda não são convertidos. Coloco o meu lar em tuas mãos. As nossas lutas e batalhas diárias, que só o Senhor às vezes vê, como cada casal aqui, Senhor Deus. Só o Senhor vê cada batalha que eles passam. Só o Senhor sabe de coisas íntimas de cada um deles. Muito obrigado por isso, Senhor. Mas sabemos que somos mais do que vencedores naquele que nos amou. E eu te agradeço por isso, Pai. Então eu te agradeço pelo teu povo, Senhor Deus, espalhado na terra, mas principalmente hoje, pela minha família e pela minha esposa. Muito obrigado, Senhor. Continue a sustentar o meu lar com a tua mão poderosa, suprindo as nossas necessidades, sustentando e suprindo a necessidade de cada lar aqui representado, de cada um que está conosco através da rede social. Mantendo essas mulheres virtuosas que vamos falar à noite, Senhor Deus, olhando para o contexto hebraico desta palavra, sustentando essas mulheres com a força do teu poder, Senhor. Muito obrigado por isso, Pai. Parte dessas mulheres valorosas está a minha esposa. Muito obrigado por isso. Cuide de cada lar, de cada família, de cada bênção que entra nessa casa. E, Senhor Deus, dê direção a cada dificuldade, a cada conflito que por acaso possa adentrar neste lar, no meu e no nosso lar. Despede-nos, Senhor Deus, nesta manhã, com a tua graça. E eu te agradeço por tudo em Jesus, teu Filho. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Mas logo mais à noite, né? Estaremos aqui mais uma vez lembrando e aí falando especificamente, focando, né, no Dia Internacional da Mulher, em Provérbios 31, falando da mulher virtuosa. Deus te abençoe. Amém.